Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui do canal, dessa vez continuando a correção da prova de exatas, nesse caso física, do Corpo de Bombeiros, vestibular que dessa vez foi separado, não foi unificado à prova da UERJ, portanto a gente vai corrigir nesse momento a prova de física. Se você quer ficar por dentro aqui dos vídeos do canal, está sempre atualizado e também ligado nas dicas, nas resoluções de provas e questões, peço para você que se inscreva no canal, vai ajudar bastante. E vamos lá. Primeira questão da prova diz o seguinte: admita que durante a fuga, o elefante tenha sido perseguido pelo rinoceronte e em determinado instante, suas velocidades sejam 5 metros por segundo e 2,5 metros por segundo, respectivamente. Admita ainda os dados da tabela abaixo. Considere a razão E sobre R igual a X e a razão Q sobre QR igual a Y. A razão XY corresponde a... Bom, galera, a primeira coisa é que essa questão é uma questão do texto base, aquela primeira parte da prova que tem diferentes tipos de assuntos contidos no mesmo contexto. Essa questão de física ela é bem simples. Ela parece que é um pouquinho chata, mas ela não é não. Basta a gente saber o seguinte: quando ele fala esse E nessa primeira razão, ele está falando, obviamente, de energia cinética, uma vez que na tabela a gente tem as relações aqui dos animais, massa, o E maiúsculo é representado pela energia cinética e o Q maiúsculo é representado pela quantidade de movimento. Então eu tenho que prestar atenção no seguinte: eu quero a razão x sobre y, só que antes disso, o x representa uma razão entre energias e o y também representa uma razão entre quantidades de movimento. Então, o primeiro passo que a gente tem para fazer é calcular x e y. É óbvio que a gente pode jogar tudo dentro dessa segunda razão, que é a razão que a questão está pedindo, mas você também pode fazer separado. Eu vou fazer o seguinte: para começar a questão, a gente tem que saber, a gente precisa saber, para resolver essa questão, as fórmulas de energia cinética e de quantidade de movimento. A fórmula de energia cinética, só para a gente relembrar, é energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Beleza, essa é a minha fórmula de energia cinética. Minha fórmula de quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então a gente tem alguns caminhos, algumas formas de resolver essa questão. Eu, por exemplo, gostaria de resolver essa questão sem ter que usar os números, porque eu acho que facilita. A gente mexe com um pouquinho de álgebra, mas eu vou evitar de trabalhar com números grandes. Vai dar certo. Porque, por exemplo, se eu estou pedindo a energia cinética do elefante, eu sei que é a massa do elefante e a velocidade do elefante. Se eu quero a quantidade de movimento, é a massa do elefante vezes a velocidade do elefante. E repara que eu dei as velocidades aqui em cima de cada um, e eu também dei a massa. Então, assim, é possível eu calcular cada item desse separado. Eu posso calcular a energia cinética, a quantidade de movimento de cada animal separado para depois jogar na razão. Só que eu não vou calcular, eu vou usar os dados da fórmula e de repente a gente consegue cortar. Vamos testar. Por exemplo, vamos calcular a primeira razão x. A primeira razão x, ela é a razão entre a energia cinética do elefante. Então eu vou colocar o seguinte: eu vou colocar ME, que é a massa do elefante, vezes VE ao quadrado, que é a velocidade do elefante, sobre 2. Sobre, no caso, a energia cinética do rinoceronte também vai ser massa do rinoceronte, eu vou chamar de MR, vezes velocidade do rinoceronte, VR ao quadrado, sobre 2. Isso daqui é uma divisão de fração. A gente sabe que a gente vai repetir a primeira, então a gente vai fazer esse processo. E a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda, só para ficar mais fácil de visualizar para quem ainda não pegou isso daqui muito bem. Então vamos lá. Ou seja, agora eu posso fazer os cortes aí. Se bem que o único corte que eu posso fazer é o do 2 com 2, mas não tem problema. Vamos lá, deixa assim. Então, eu vou acabar de achar a razão x como massa do elefante vezes velocidade do elefante ao quadrado sobre a massa do rinoceronte
vezes a velocidade do rinoceronte ao quadrado. Tranquilo. Essa daí é a minha razão X. É a razão entre as energias cinéticas. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular a razão Y. A razão Y vai ser um pouquinho mais simples, talvez, porque a quantidade de movimento não envolve fração. Então, por exemplo, quantidade de movimento do elefante vai ser a massa do elefante vezes a velocidade do elefante. Tranquilinho. Sobre a quantidade de movimento do rinoceronte, mesma coisa. A massa do rinoceronte vezes a velocidade do rinoceronte. Tranquilo. Praticamente a minha razão está feita, eu não preciso fazer muita coisa. Essa é a minha razão Y. Então aqui eu tenho a minha razão X e aqui eu tenho a minha razão Y. Para finalizar, o que a questão está pedindo, na verdade, é a razão X sobre Y. Ou seja, é essa fração dividido por essa, que é Y. Bom, como eu já fiz aqui, eu sei que a divisão de frações é uma propriedade em que eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso segunda, propriedade lá da matemática básica. Então vamos lá, vamos fazer isso. Eu vou repetir o x, que o x está aqui em cima. Eu vou colocar massa do elefante vezes velocidade do elefante ao quadrado sobre massa do rinoceronte vezes velocidade do rinoceronte ao quadrado vezes o inverso da segunda, que é o y. Ou seja, eu estou invertendo essa daqui. Então vai ficar massa do rinoceronte vezes velocidade do rinoceronte sobre massa do elefante vezes velocidade do elefante. Beleza. Posso fazer os cortes agora. Por exemplo, eu tenho massa do elefante em cima e massa do elefante embaixo. Posso cortar. Eu tenho massa do rinoceronte em cima e embaixo. Embaixo e em cima, no caso. Na ordem aí. Posso cortar também. Assim como eu também posso cortar as velocidades. Velocidade do elefante ao quadrado é como se fosse velocidade do elefante vezes velocidade do elefante. Se eu cortar com essa daqui, velocidade do elefante, vai ficar VE em cima, ou seja, velocidade do elefante lá em cima no numerador. E a mesma coisa vai acontecer com VR. Cortando esse VR com esse VR ao quadrado, vai ficar VR aqui embaixo. Ou seja, tudo o que eu te pedi, uma razão dentro da outra, no final resultou nisso daqui. A velocidade do elefante sobre a velocidade do rinoceronte. E aí a gente vai lá para o início da questão. Ele cita primeiro o elefante e diz que a velocidade é 5. Ok, velocidade 5. E ele cita o rinoceronte com uma velocidade 2,5. Ambas as velocidades estão na mesma unidade, está tranquilo. Como é razão, não preciso converter nada, basta estar na mesma unidade. E aí 5 dividido por 2,5 vai dar 2. Beleza? Então a resposta aí, letra B. Vocês poderiam fazer de outro jeito essa questão? Poderiam, não tem problema. Vocês poderiam calcular numericamente a energia cinética de cada animal, a quantidade de movimento e ir fazendo os mesmos passos. Eu preferi fazer essa questão assim porque assim, muitos alunos meus falaram, eu fiz o cálculo. É só mais uma forma de fazer essa questão que também simplifica um pouco. Porque se você tem problemas com cálculo, de repente problemas de multiplicar um número com vírgula, um número maior, óbvio que uma coisa que você tem que resolver de uma forma ou de outra, mas se você tem esse problema aí, você pode utilizar o recurso da álgebra para você evitar essas contas. Essa também é uma forma da gente resolver essa questão. Beleza, galera?